Feliz sábado a todos, né? Nós estamos aqui mais uma vez, né, na presença de Jesus, né, para mais um estudo da palavra do nosso Deus, né? Nesse momento a gente vamos recapitular, né, a lição desse trimestre, né, que tem como título o Evangelho de Marcos. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Marcos e hoje nós vamos recapitular a quarta lição, que fala sobre parábolas, as parábolas, né, de Jesus. Então, nesse momento, a gente vamos aqui meditar, né, um pouquinho, né, nas parábolas, né, de Jesus. Então, irmãos, antes vamos fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos, né? Nesse momento eu quero agradecer a Deus, né, por estarmos aqui nessa manhã, no dia 27 de julho, né, de 2024, onde nós nesse momento vamos aqui meditar sobre o estudo da lição. E é motivo de nos agradecer, né, de pedir a Deus que nos auxilie, né, nessa caminhada. Sabemos que Jesus está às portas, Jesus está voltando e precisamos nos preparar. Então esse é o momento de nos entregar completamente a Jesus Cristo. Amigos, vamos fechar nossos olhos e vamos falarmos com Deus, né? Nesse momento vamos falarmos com Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nos conceder o privilégio de nos conceder a graça de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, louvando o Teu santo nome. Pai eterno, nesse momento nós queremos Te agradecer e queremos Te pedir que fortaleça a nossa fé e nos ajuda no conhecimento, no estudo e que o Espírito Santo fale conosco nesse momento. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa nossos irmãos que ainda não chegaram, fale conosco nesse momento e nos ajuda a olhar para Ti e viver de acordo com o Teu querer em nome de Jesus. Amém. Queridos, então o verso para memorizar, né, está aqui no livro de Marcos, né, Marcos capítulo 4, né, e o versículo 24, né, nos diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 24 e o versículo 25. E disse-lhe: fique atento aos que ouvi, com a medida com que medis, isso vos será medido, e a vós que ouvis, ainda mais será acrescentado, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. Então, querido, a Bíblia nos fala de parábola. E Jesus ele nos diz que a gente vamos ser medido com a medida que estamos medindo os outros, né? E a Bíblia diz, e mais ainda será o quê? Acrescentado, né? E a Bíblia diz, porque aquele que tem, ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. Então, se eu e você tem conhecimento, mas nós não usamos, nós não buscamos, nós não usufruímos, então até o que tem vai ser tirado. Queridos, Deus espera que a gente, né, tomemos sábia decisão e busquemos conhecimento, porque se eu e você não buscar cada dia crescer, o Espírito de Profecia diz que só é dado mais conhecimento para quem busca, para quem quer. Quem não está buscando, até o que tem vai ser tirado, né? A parte de sábado diz assim, o estudo dessa semana trata das parábolas de Marcos 4, entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Há bastante tempo os estudiosos discutem sobre o significado e a interpretação das parábolas de Jesus.
como interpretá-la, o que significa, por que Jesus a usou, que tipo de lições ele pretendia ensinar, qual literalmente deve ser interpretado, ou se elas são totalmente simbólicas e assim por diante. Obviamente, não vamos resolver todas essas questões na lição dessa semana. Em vez disso, vamos examiná-la e, pela graça de Deus, compreenderemos a ideia mais importante que Jesus destacou por meio das parábolas. Marcos 4 apresenta apenas 5 parábolas: ao semeador, a lamparina, a medida, a semente, o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada. Em seguida é apresentada, o motivo pelo qual Jesus usava a parábola. Depois vem a interpretação da parábola. Esse padrão de 3 etapas será o foco do estudo de domingo, segunda e terça. Em seguida, as outras parábolas serão objeto de nosso estudo de quarta e na quinta. Então, vamos para domingo. Domingo diz a parábola do semeador, Está aqui em Marcos 4, de 1 ao versículo 9, diz assim: E ele começou outra vez a ensinar à beira-mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar. E assentou-se toda a multidão, estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhe dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E caiu uma parte em terra pedregosa, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimado, e por não ter raiz secou. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram e sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, produziu fruto a crescer, e cresceram e aumentaram, e produziram uns 30 e uns 60 e alguns 100. E ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, meus queridos, a Bíblia então nos relata que Jesus contou essa parábola, e a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É Jesus Cristo. Jesus que saiu semeando ali, as parábolas, a semente. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. A semente é a Bíblia, é as Escrituras Sagradas, e ela foi semeada. E a gente percebe, meus queridos irmãos, que cada pessoa, existe pelo menos 4 tipos de solo. A Bíblia diz que teve um que caiu à beira do caminho, as aves veio e comeram. Que aves são essas? Algum pode perguntar. As aves, infelizmente, são inimigos, pode ser os anjos maus, que fizeram o quê? Que quando a semente é transmitida, Satanás pega logo e arrebata. Satanás vê que a pessoa ali pegou um folheto, uma revista, um livro, jogou fora. Então as aves vieram e comeram. Outra parte, caiu em terreno pedregoso. E a Bíblia diz: onde não havia muita terra, logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimada, por não ter raiz, secou. Então, a Bíblia conta essa parábola.
né? A Bíblia, ela conta isto, né? E a gente percebe, irmão, que pessoas entram na igreja, aceita Jesus, se batiza, mas devido aos problemas, às preocupações, às dificuldades, eles não conseguem se firmar. Infelizmente, depois sai. E outra parte caiu entre os espinhos, cresceram, sufocaram e não deu fruto. É o que acontece. Os problemas, os prazeres do mundo têm sufocado as pessoas. E muitos aceitam o evangelho, mas quando vem os problemas, quando vem as provações, vem as dificuldades, eles desanimam. Infelizmente, o que acontece? Eles acabam não tendo força e saem do caminho. E a última, irmão, e outra caiu em boa terra, produziu fruto, cresceram e aumentaram, e produziram uns 30, uns 60 e alguns 100. Então, esse foi o que caiu em terra boa, que caiu em solo fértil e cresceu e produziu muito. Da mesma forma, eu e você. Da mesma forma, nós compreendemos que o quê? Que Jesus, ele sabe, né, quais são os corações, quais são o solo. E tem solo que tem produzido, tem solo que tem permanecido, mas tem solo que tem sido desfeito. Muitas vezes, quando as pessoas lêem a parábola de Jesus, elas vão direto para a interpretação que Jesus apresentou. Afinal, não é esse o objetivo de tais histórias. Ensinar verdade espiritual para a vida, sim, mas algumas vezes Jesus não explicou determinada parábola, exceto em breve observação como o reino de Deus, como ou se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Por isso, em vez de apressarmos, é melhor simplesmente analisar a história em si, a fim de captar a direção para o qual aponta suas várias características narrativas. Fazer isso com a parábola do semeador traz à luz vários conceitos. Em todos os casos, a semente é a mesma, mas cai em 4 tipos diferentes de solo, que influencia bastante no destino da semente. Em vez de uma história contínua, a parábola é formada por 4 histórias contadas, até o desfecho de cada cenário. O período de tempo envolvido aumenta a cada história sucessiva. A semente que cair à beira do caminho for imediatamente comida pelos pássaros. Marcos 4:4. A semente que cair em solo rochoso levar um dia ou talvez semana para alcançar seu resultado mal sucedido, quando foram queimados pelo sol. E a semente que cair no solo cheio de espinho, demoraram ainda mais para chegar ao seu fim completamente improdutivo, sufocada pelas ervinhas daninhas. A semente que caíram em boa terra levaram mais tempo, talvez uma estação de crescimento inteira, como geralmente acontece em colheita. 3 das histórias falam de fracasso, apenas a última trata de sucesso e de uma colheita boa e abundante. O tamanho da história, o período de tempo cada vez mais longo de cada uma, é o fato de que apenas uma tem um final bem sucedido. Tudo isso aponta para o risco de fracasso, mas também para o resultado de abundância e sucesso. A parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. Que outras lições espirituais podem aprender com a natureza? Querido, nós vimos o solo, nós vimos as pessoas e muitos aceitam, muitos rejeitam, infelizmente, né, a misericórdia de Deus. Então, que outras lições espirituais podemos aprender com a natureza? Que a natureza, né, ao contemplarmos, diz o Espírito de Profecia, ao contemplarmos a natureza, a gente faz o quê? A gente cada dia assemelha-se a Cristo, assemelha a Jesus.
E hoje é o tempo, hoje é o dia de buscar, de nos assemelharmos ao nosso Senhor por meio da natureza. Na parte de segunda, interpretação de Jesus. Jesus não explicou a parábola imediatamente. Ele falou com uma multidão, Marcos 4:1. Mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significa, Marcos 4:10. Leia Marcos 4:13-20, como Jesus interpretou a parábola do semeador. 13, diz assim, Marcos 13, e ele disse, não entender essa parábola, como por entenderei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho em que a palavra é semeada. Mas ouvindo-a imediatamente, vem Satanás, tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais ouvindo a palavra imediatamente a recebem com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, então duraram por algum tempo. Depois sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esse ouve a palavra. E os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufoca a palavra e ela se torne frutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, produz fruto, alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. Então Jesus explicou a parábola, Jesus interpretou, a parábola identificando os itens externos à história, representada pelos vários detalhes mencionados. A interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria que faz algumas referências ao mundo real. Mas isso não significa necessariamente que cada detalhe possui um significado. Jesus identificou a semente como a palavra, Marcos 4,14, pregada por ele próprio. Tiago 1,21 exorta, deixando toda impureza e o acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em você, o qual é poderosa para salvá-lo. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Todos ouvem a palavra, isto é, todos os solos têm semente plantada nele, mas a percepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro, os pássaros levam a semente embora, ou seja, Satanás tira a verdade do coração. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinho sufoca a semente nela plantada, o que representa as preocupações da vida, as riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem, produzem uma colheita abundante. As explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com espinho. Ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elemento em contraste. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vem a perseguição, eles se afastam. Os ouvintes relacionados aos espinhos são o oposto. Ele não se desvia por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco dele está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. Então, hoje nós vimos, que Jesus interpretou, que Jesus falou, o solo que cai à beira do caminho, as aves vêm e comem, Satanás vem logo e tira a verdade daquele coração. Aí para o solo rochoso tem pouca profundidade, os que sugerem pessoas que têm compromisso superficial e não calculam o custo do discipulado. Então são pessoas que aceitam, mas logo saem do caminho. O solo cheio de espinho sufoca a semente nele plantada,
o que representa as preocupações da vida, as riquezas, sufoca a palavra, né? Então a gente vê, mas a boa terra representa os que ouvem a palavra, a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. É os que permanecem firme, fiel até a volta de Jesus, né? Então, querido, a gente vê que as explicações mais longas se referem ao solo rochoso ou ao solo com espinho, que são pessoas que duram muito tempo, mas depois as preocupações, as perseguições, eles se afastam, eles não suportam. Mas os que caiu em boa terra, esses são os que estão permanecendo, os que estão sendo fiel, e é os que vão receber a recompensa de Jesus. Vamos para a parte de terça-feira, né? Terça-feira, ainda mais para concluir a parte segunda, de algumas características da beira do caminho, do solo rochoso, do solo coberto de espinho, faz parte de sua experiência. Isso acontece de forma mais sutil do que imaginamos. O que você pode fazer para mudar essa realidade, caso seja necessário, né? Se nós estamos com o solo à beira do caminho, em pedregulhos, em pedra, rocha e entre espinho, nós temos que pedir a Deus que nosso solo seja um solo ativo, um solo que dê fruto. Para quê? Para, com certeza, permanecer, como diz aqui, às 30, às 60 e outros a 100. Quer dizer o quê? Que tem pessoas que ganham poucas almas para Cristo, né? Tem outros que já ganham mais e tem aquele que ganha multidões, né? É o que a 30, a 60 e a 100%. Então vamos para a parte de texto. O objetivo das parábolas. Leia Marcos 4, 10, 12. Porque Jesus ensinava usando parábola? Porque Jesus usava, né? Vamos ler Marcos 4, 10 a 12, diz: estando a ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhe: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora todas essas coisas são apresentadas por parábola, para que vendo ele possa ver e não perceba, e ouvindo ele possa ouvir e não entenda, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. Então, querido, muita gente, Jesus ensinava por parábola, mas quando os sinceros discípulos mesmo chegavam e diziam: Jesus nos mostra, Jesus nos fala, Jesus nos explica, e Jesus então explicava detalhadamente. Do mesmo jeito, irmão, a gente temos que estudar a Bíblia e não só ficar ouvindo sermão, mas nós temos que estudar e buscar a nossa própria compreensão por meio da Bíblia. Não a compreensão de é assim, é do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, não. Mas o que a Bíblia diz? Porque quem é o intérprete da Bíblia? É ela mesmo. Então eu não posso interpretar a Bíblia, eu não posso trazer meus próprios argumentos. Eu tenho que aceitar o que a palavra de Deus diz, o que assim diz o Senhor, o que diz assim a sola Escritura, a palavra de Deus permanente, né? Uma leitura superficial desses versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábola, para os que estivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com ações de Jesus no Evangelho. Em Marcos 3, 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes. Em Marcos 3, 22 e 30, ele levou a sério o que os escribas disseram e explicou porque eles estavam errados. Em Marcos 12, 1 a 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavadores maus se referia a ele.
Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração dele contra Jesus e as terríveis consequências que isso teria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não advertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Ele estava parafraseando Isaías 6, 9 a 10. Vamos ver aqui então. O que ocorreu com Isaías, o que ele devia anunciar a Israel. Vamos ler aqui Isaías capítulo 6, né? De 1 a 13, irmão. Diz assim, Isaías capítulo 6, verso de 1 ao versículo 13 diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono e alto exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estava serafim, cada um tinha 6 asas. 2 cobria sua face, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei e o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, e qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja isto, tocou meus lábios a tua iniquidade, e removido o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou eu, envia-me. E ele disse: Vai, diz esse povo, ouvi voz de fato, porém não entendai, vede voz de fato, não compreendai. Fazer o coração desse povo engordar, e fazer com que seus ouvidos sejam pesados, e fechar os olhos dele, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e entenda com o coração, e converta-se e seja curado. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que a cidade seja completamente destruída, sem habitante, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tem removido os homens para longe, e haja grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim será um 10º, e ele retornará e será devorado como uma tilha e como um carvalho, cuja substância está nele quando se desfolharem, então a semente santa será a sua subsistência. Então, querido, o profeta Isaías também devia falar essa mensagem ao povo que era endurecido, que era um povo difícil, um povo que não compreendia, só queria seus objetivos, as suas formas, as suas maneiras, né? Então, Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. O Pai então o purificou e o encarregou de transmitir essa mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afaste do mal. A chave para compreender as palavras de Jesus é encontrada em Marcos 3,35. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. E isso que nos torna membro da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônio, não ouviriam suas palavras.
O objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que a ideia preconcebida e a dureza dela as impedia de aceitar a verdade que salva, o qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir-se e vão ou não se render a Jesus. Amém? Então vamos para quarta-feira, né? Quarta-feira nos diz a lamparina e o cesto. Vamos agora para o livro de Marcos, né? Capítulo 4, né? E o versículo 21 a 23 diz assim: E ele lhe disse: Vem uma candeia para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada um castiçal? Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torna público. Se algum homem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, meus queridos, a Bíblia é clara. A Bíblia nos diz tudo, né? Uma candeia ou uma lamparina, ela precisa ser o quê? A gente não coloca uma lamparina debaixo da mesa ou num lugar escondido. Você coloca a lamparina onde? Num lugar onde todos possam o quê? Possa ver, todos possam sentir ali a claridade. Da mesma forma, irmão, a nossa vida, ela também tem que ser como uma lamparina. E a Bíblia diz, né? O que está escondido que não seja manifesto, ou nem coisa alguma mantida em segredo que não torne público. Tudo que você faz, talvez muita gente não sabe, mas Deus conhece. Mas vai chegar um momento que aquilo vai vir à tona, aquilo vai ser revelado de acordo com o que nós estamos fazendo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né? A gente entendemos o quê? Que Jesus contou essa parábola e a gente precisa entender, é como a igreja ela tem que ser uma luz aonde ela está, na congregação, na sua comunidade. Por quê? Porque só por meio de Jesus é que nós teremos essa oportunidade. Então, sem Jesus, jamais, né? Então a igreja tem que mostrar esse brilho. Na época de Jesus, as casas variavam em tamanho e tipo de construção. Dependendo da localização e das posses dos proprietários, as casas passaram a seguir um padrão grego, sendo construídas em torno de um pátio, mas com vários níveis de sofisticação. Jesus poderia estar falando a respeito desse tipo de casa, ou talvez de casa menor que pertencia a camponesa, que a casa fosse grande ou pequena e que estava envolvida, era o princípio. Algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada. Jesus fez duas perguntas retóricas em Marcos 4:21. A primeira exige uma resposta negativa. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? A segunda pergunta exige uma resposta positiva. Por acaso não coloca num lugar em que ilumine bem? Jesus apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que deseja ensinar. As lamparinas servem para iluminar, do contrário, perde seu propósito. Marcos 4:22 explica que a parábola se refere a segredo que se torna público. Qualquer pessoa cujo e-mail ou computador tenha sido hackeado sabe o que é ter segredos tornados públicos. Mas Jesus está falando sobre o Evangelho. Então muita gente é hackeada, é saqueada
Então, aquilo que estava escondido se torna público. E Deus está dizendo, não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Que lição Jesus pretendia ensinar com a parábola do padrão da medida? Marcos 4, 24 e 25. E disse-lhe, fica atento ao que ouvi. Com a medida com que medir, isso vos será medido. E a vós que ouvi ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado. E aquele que não tem, dele será tomado aquilo que tem. Então, querido, em muitos lugares, produtos são vendidos em mercado. Os vendedores têm balança para pesar o produto. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais dos produtos para agradar os compradores. Jesus aborda como os bons vendedores tratam os compradores para enfatizar a abertura à verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais, mas se rejeitar a luz até o que tinha antes, será tirado. É o que está acontecendo, irmão. Se eu e você temos luz, temos conhecimento e rejeita, felizmente Deus vai tirar. É como a questão dos talentos. Você tem talento, mas quando você não usa seu talento, não usa seus dons, simplesmente Deus tira e dá para quem quer, simplesmente tem. Lá parado de Senhor, ele já tem 10, dá para ele, porque ele está usando, ele está usufruindo, e quem não está usando, infelizmente, até o que tem, o pouquinho que tem, vai ser tirado. E aí? Vai ficar em treva, né? Como assimilar melhor os princípios de que com a medida com que usarmos, nós mesmos seremos medidos? Com isso está ligado a todos os nossos relacionamentos. Então precisamos, irmão, pedir a Deus para quê? Para que nós possamos fazer a obra à vontade do Senhor. Da forma como? Da forma que agrade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, querido, na parte de quinta-feira, a parábola da semente que cresce. Leia Marcos 4, 26, 29. Qual é o foco principal dessa parábola? Marcos 4, 26 a 29. A parábola da semente. E ele disse, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra. Vai dormir, se levanta à noite e de dia, e se a semente brota, cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesmo produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Então, a parábola da semente é como o homem semeasse uma semente, sem saber, enquanto ele dorme, enquanto ele está descansando, ela cresce, ela nasce, ela cresce, se reproduz e no outro dia está ali. Da mesma forma hoje, irmão. Deus, ele espera que a semente que cai em nosso coração, ela germina, ela cresce, ela dê fruto. Não é só ouvir a palavra e, como diz o pastor Bulhão, não é só se alimentando e nunca transmitir. Uma coisa que só enche e não desvazia, um dia ela vai estourar, ela vai explodir. Nós precisamos levar essa mensagem, falar de Jesus, do amor de Deus, né? Para quê? Para que as pessoas possam também aceitar a Cristo. Porque a semente, ela vai germinar conforme você vai buscando, você vai fazendo ali a sua parte e examinar, ela vai ser cada dia mais crescente. A maior parte do Evangelho de Marcos tem paralelo com Mateus, Lucas ou ambos.
Mas essa parábola é exclusiva de Marcos. O foco dessa breve parábola é o processo de crescimento. Jesus indica que é assim que o reino de Deus funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento e obra de Deus, contudo o processo tem fim. A história termina de modo abrupto com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo terá um fim repetindo a história deste mundo. Jesus semeou e logo ele vai vir colher, né? E aqueles que estão em solo rochoso, que estão em solo de espinho, de solo à beira do caminho, esses ficarão. Mas o que caiu em solo fértil, Jesus vem buscar para o céu. Qual a ênfase da parábola do grão de mostarda? E ele disse: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que comparação compararemos? E como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de toda a semente que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, o reino do céu é semelhante compararemos a um grão de mostarda. É uma das menores sementes, mas quando ela cresce, ela se torna uma das maiores aves. É como aí depois o que acontece? Depois as aves vêm se aninhar ali. Da mesma forma é hoje, irmão, né? Deus espera que essa semente ela cresça na minha e na sua vida. Que essa semente ela não venha desanimar, ela não venha desistir. Que as coisas do mundo não sufoquem, mas que ela permanece pura até a volta de Jesus. Então, querido, né, essa parábola enfatiza que algumas coisas muito pequenas podem se transformar em algo muito grande. A semente de mostarda geralmente tem de 1 a 2 milímetros de diâmetro. A planta descrita nesse texto provavelmente é a mostarda preta, cujo nome científico é Bassica nigra, que possui semente minúscula. São necessárias mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. Embora não sejam as menores sementes do mundo, elas são bem pequenas, especialmente em comparação com a planta que pode crescer até 3 metros de altura. Jesus observou que as aves chegam a fazer ninho nos ramos da planta de mostarda. Essa última referência é uma alusão ao Salmo 104, 12, Daniel 4, 10, 12. O Salmo 104 fala do poder de Deus manifestado na criação. E Daniel 4 mostra o sonho de Nabucodonosor, em que ele é simbolizado com uma grande árvore debaixo do qual todos encontram sombra e alimento. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. Amém. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas com seu grupo de discípulos, mas com o tempo o seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Amém. Então, Jesus começou com 12, hoje são milhares, são milhões, né, em todo o mundo, né? Então, logo ele virá colher, logo ele virá buscar aqueles frutos que nós possamos fazer parte desse último povo. Leia Mateus 24, 14. Considere como era a igreja quando Jesus fez essa predição, porque essa
é uma previsão tão notável e capaz de fortalecer nossa fé. Mateus 24:14 nos diz assim, queridos, 24, versículo 14, diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse propósito, em estudar a lição da escola sabatina, estudar a Bíblia, estudar o espírito de profecia. Por quê? Porque logo, se eu e você não fortalecer, não buscar mais conhecimento, até o que tem vai ser tirado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus fortaleça a nossa fé. Essa é minha oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelas bênçãos e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe essa pessoa, essa família, este jovem, esta moça, essa criança, que ore comigo, que ele seja abençoado nesse momento e que a vida dele seja uma luz com uma lamparina para iluminar o mundo. Usa-nos, Senhor, com o poder do teu Santo Espírito. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.